Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos fazer a nossa prece para que possamos nos harmonizarmos e estarmos receptivos para a palestra que virá a seguir. E assim, vamos elevando nossos pensamentos, vamos ligando ao nosso mentor espiritual, vamos sentindo uma tranquilidade nos envolvendo, vamos sentindo aquele amparo espiritual que buscamos nessa casa. Vamos sentindo a presença do nosso mentor. Vamos sentindo a luz divina que nesse momento se faz presente em cada um de nós. Vamos sentindo o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, que sempre nos diz: aonde um ou mais estiver falando em meu nome, eu lá estarei presente. Com certeza, o nosso Mestre está nos envolvendo, nos abraçando, trazendo aquela harmonia, aquele carinho, aquela fé, aquela energia que viemos buscar. Sentindo esse abraço carinhoso do nosso Pai, do nosso Mestre, sentindo essa luz que nos traz a harmonia, a paz, a serenidade, que possamos agora refletir sobre nós. Senhor, nosso Deus, nossos pais, somos espíritos em aprendizados, mas hoje estamos aqui, ó Pai, para que nessa união de amor, de paz, nessa solidariedade, nessa reforma que buscamos para a nossa vida, nossa mente, nosso corpo, venhamos buscar um pouco do pão espiritual, ó Pai, para que esse pão nos faça pessoas melhores, com sentimentos melhores, para que possamos nessa reflexão nos sentirmos pessoas melhores e que não sejamos somente aquele que veio pedir, Pai, mas também aquele que veio agradecer, aquele que veio orar pelo nosso irmão mais debilitado, aquele que veio orar por aquele familiar que não nos entende, aquele que veio orar para todos que trilharem nossos caminhos, que eu possa, ó Pai, a todos esses
iluminar com um pouco de amor, iluminar com um pouco de serenidade. Mas, Pai, que a humildade esteja sempre presente em meu coração, para que nessa humildade eu siga os caminhos que Jesus nos mostrou, que é o caminho da humildade, da serenidade e da aceitação. E que o louvor maior seja a Ti, ó Pai maior, que me deste a vida, que me desse a oportunidade de hoje estar num grupo de pessoas em que todos vibram com o coração, com a mente e com a alma, em busca de algo melhor para si e principalmente para os nossos semelhantes. Que eu possa ter em mente, ó Pai, que a lição que o Senhor nos trouxe foi a lição do amor. Foi a lição que Ele nos trouxe, foi a palavra que emergiu de sua boca. Amai a Deus, amai a próximo. E principalmente que nós nos aprendemos a amar muito. Porque quando doamos e quando nos amamos, doamos aquilo que temos. E se temos amor a nós, doamos amor a todos que compartilham o nosso caminho. Que nessa noite eu seja, ó Pai, aquele que está ajoelhado a seus pés, agradecendo a oportunidade de ser o que eu sou, gostar do que eu sou e gostar de mim, de como eu sou. E conseguir gostar das pessoas como ela é, respeitando-as, aceitando-as. Porque só através do perdão, do amor, da serenidade, Pai, eu consigo aliviar as dores que muitas vezes atingem o meu caminho. E hoje, Pai, eu busco libertar-me de todas essas pedras que um dia fez parte do meu caminhar. Porque através do amor eu vou serenar minha mente, minha alma e vou buscar paz para mim e para que todos que compartilham esse meu caminhar. Que possamos estar serenados, harmonizados, envolvidos nessa energia espiritual de paz, de amor e de luz. E que possamos ouvir a palestra dessa noite. E nessa palestra possamos refletir para trazer para os nossos corações, para o nosso caminhar nessa estrada, para a nossa existência, a semente do amor, a semente da paz, para que ela cresça, para que ela dê frutos. E que esses frutos e que essas flores possam florir o caminho, o nosso caminho e de todas as pessoas que por eles trilharem. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta A palestrante desta noite é uma grande amiga de longa data, Tânia Fernandes Garcia de Carvalho. Espírita de berço, nascida em Tupã, São Paulo, onde participou da evangelização infantil e iniciou em 1970 na Mocidade Espírita do Centro Espírita Irmanice, em São Paulo, no bairro do Carrão, e fez, paralelamente, curso de aprendizes do Evangelho na Aliança Espírita Evangélica. Desde 1976, trabalha junto à evangelização infanto-juvenil do Núcleo Assistencial Espírita
Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé. Dirige o curso de médiuns, trabalho de evangelho, passes e vibrações às sextas-feiras. E o trabalho de acolhimento a enlutados, encontro amigo, às quartas-feiras, e é diretora jurídica do núcleo. Às quintas-feiras, ela apresenta na Rádio Boa Nova, a Sintonia AM 1450, curso dinâmico de mediunidade. Vai ao ar o programa das 21 às 22 horas. É casada com Carlos César e mãe de 2 filhos, o Marcelo e a Natália. Nós, do Grupo Esperança, temos muita gratidão a Tânia e a todos os companheiros do Núcleo Espírita Paz e Amor. Muitos se recordam do Domingo de Luz, que nós fazíamos lá, né? Sempre aos domingos. Éramos recebidos com muito carinho, uma acolhida muito... né? E esperamos devolver todo esse bem que você fez para nós, né? Todo o pessoal lá. Então, vem para cá. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui num aconchego tão grande, como vocês sabem acolher, viu? Parabéns. Nós hoje vamos falar um pouquinho... Pois não. Ah, sim. Você pode pôr meu suporte aqui? Ah, é verdade. Com certeza. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do nosso trabalho, Encontro Amigo, que essa hora está acontecendo lá no Paz e Amor. Aliás, eu trago um abraço de todos lá para os amigos aqui, né? E conta-se uma lenda que uma mulher vai até Buda com um filho morto nos braços e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa e consiga alguns grãos de mostarda. Mas, para trazer de volta a vida do menino, esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. A mãe bate de casa em casa, mas não encontra nenhuma livre desta perda. Essa parábola budista explora uma lição óbvia, mas muito difícil para todos nós. Que é, eu vou usar o termo perda, mas para nós espíritas, o desencarne, a morte, na verdade não é uma perda. É uma perda momentânea. Nós nos afastamos de alguém muito querido, que continua a sua vivência, e nós continuamos aqui do lado de cá, não é assim? Mas é costume dizer, perdeu-se um irmão, um filho, um marido, enfim. Nós não somos preparados para esse evento. Nós não gostamos de perder, não é? Ninguém. Nem situações, nem coisas. Lá no Encontro Amigo, algumas pessoas já me disseram, Tânia, eu perdi o meu cachorrinho, eu estou com vergonha, mas preciso ir lá. Posso ir? É claro. Porque hoje os animais fazem parte da nossa família, não é assim? Nós, quando perdemos um amor, quando nós perdemos um emprego, quando nós perdemos uma casa, quando nós mudamos de cidade, quando os nossos filhos se casam, nós ficamos em luto, não é assim? E quando nós estamos em luto, há uma reviravolta emocional em nossa vida. Quem aqui não passou por um momento igual a esse? Para que a gente possa sentir. Quem aqui já vivenciou um velório de alguém muito querido? A morte, ela é sempre vista como um acidente de percurso, não é assim? Nós nos condoemos quando alguém morre. Coitado. Coitado nada, a sorte é dele, né? Cumpriu a sua tarefa,
está livre para voltar à verdadeira casa, ao nosso verdadeiro lar. Mas há uma cultura, e isso é muito antigo, porque a doutrina espírita, ela só tem pouco mais de 150 anos, não é? Até então, a morte era encarada como um castigo de Deus. E as pessoas diziam, e dizem ainda, por que comigo? E normalmente, quando inverte-se esta ida, os filhos partem antes que os pais, a coisa fica assim muito mais difícil. E nós não podemos malbaratar essa dor, porque o nosso querido Chico dizia que ele não havia conhecido nesta vida uma dor maior do que de uma mãe que perdeu um ente querido, né? Um filho tão querido. É uma coisa visceral, não é? Acreditamos que seja um amor que está ali no top, não é? Dos amores. Porque a mãe, o pai, atualmente a gente tem que colocá-los no mesmo patamar. Eu digo atualmente. Os pais, eles estão nessa postura também. São verdadeiros pães, não é? Se envolvem, têm a possibilidade de mostrar esse amor. Não é feio, não diminui. Hoje, os pais podem chorar, os pais podem trocar fralda. Lá em casa, né? Eu fui a primeira. Meu pai não fez isso, mas depois, quando eu tinha 26 anos, eles adotaram meu irmão. Aí ele já pôde fazer isso, né, mãe? Trocar fralda, dar mamadeira, né? Coisa que, quando eu nasci, homem não podia fazer isso. Isso era tarefa das mães. Hoje os pais podem curtir esse amor que sempre tiveram e que não podiam expressar. Então a gente vê que a morte, ela é desagregadora, porque nós ainda estamos acreditando que não vamos ver mais aquela pessoa. E eu sempre conto que nós, quando iniciamos há mais de 5 anos, agora em outubro vamos fazer 6 anos, esse trabalho lá no Paz e Amor, o Encontro Amigo, nós fomos visitados por um jovem que até hoje está conosco. Até ontem eu estive com ele disse, ele é médico veterinário e dá plantão à noite. Então ele disse assim, ontem eu estive com ele lá no núcleo, ele disse, Tânia, eu estou tão feliz, vou poder voltar ao Encontro Amigo, porque mudei meus plantões para poder participar desse trabalho que me ajuda muito emocionalmente. Ele perdeu o pai e a mãe. E a avó, dentro da sua cultura religiosa, disse a ele que os pais estavam, ele tinha por volta de 20 e poucos anos, os pais estavam dormindo e ficariam dormindo até o dia do juízo final. Ele que já estava na faculdade de veterinária, aquilo soou muito estranho. Como alguém tão querido, não é? Ia ficar, não ia se encontrar mais. E ele, dentro da sua inteligência de jovem e dentro de uma área científica que ele estava, ele disse, eu vou procurar o Espiritismo, porque lá acho que eles têm melhores respostas. E ele nos procurou e ficou encantado com a doutrina espírita, está terminando os cursos dentro da casa. Então a gente percebe que as pessoas, quando chegam ao Encontro Amigo, ele é um grupo em que não se vê a religião, acolhemos a todos. E até um ano atrás, nós não falávamos de espiritismo. Era apenas um grupo de acolhimento. Mas as pessoas chegam à casa espírita tão ávidas de conhecimento que nós agora trabalhamos muito os ensinos da doutrina espírita. É muito importante. E nós procuramos falar também aquilo que a psicologia
nos orienta. Porque a nossa doutrina ela é muito aberta, não é? Ela vai trazendo para nós os esclarecimentos que a ciência nos aponta, que a psicologia nos traz. Mas antes de continuar, eu quero relatar um caso que me chamou bastante atenção, envolvendo o célebre cientista Albert Einstein. Todos nós conhecemos, né? Teoria da relatividade e tudo mais. Logo que terminou a Segunda Guerra Mundial, ele se encontrava bastante doente. Ele e a sua irmã Maia. Nós vamos encontrá-los conversando e ela diz, ele chega até ela para visitá-la, adoentada, muito doente, e ele diz, eu estou bastante doente, fui diagnosticado com aneurisma abdominal da aorta. Estou padecendo dores horríveis. E ela diz para ele, creio que enfrentarei a grande jornada antes de você, meu irmão. Aí ele diz, como pode ser isso? E ela diz assim, sim, eu partirei antes de você. Eu tive um sonho recente. Vi nossos pais. Entendi por sinais feitos pelas mãos de nossa mãe que a partida seria logo. Albert a abraça e fala ao seu ouvido. Seja como for, sinto que em breve nos reencontraremos. Mais tarde, dias depois, ele recebe a notícia do desencarne da sua irmã e ele recolhe-se no íntimo e diz que Deus a abençoe. Como eu lhe disse, em breve nos reencontraremos. Nós observamos nessa situação verídica, ele não era espírita, não é? Judeu. A gente observa nem raiva, nem desespero, mas uma atitude de quem tinha certeza da imortalidade, não é? Ele continuou recebendo amigos, continuou viajando, continuou proferindo palestras sobre suas teorias, respondia às perguntas dos jornalistas, e só em 18 de abril de 59, em Princeton, em Nova Jersey, ele vem a desencarnar, doa toda tudo aquilo que ele havia angariado para a Universidade de Jerusalém, para estudos, para pesquisas, e doa o seu próprio cérebro para pesquisas. Não é? Porque a ciência quer encontrar no cérebro físico as respostas que a gente sabe que está no espírito. Mas aqui vale a pena pararmos para analisar que as criaturas evoluídas, as criaturas que já vêm com todo aquele preparo espiritual, elas já compreendem que aqui é apenas uma passagem. Que nós estamos aqui num corpo, mas que, na verdade, a nossa vida é a espiritual. E quando nós lembramos do evento morte, do evento desencarne, se sofrermos como muitos sofrem demais, é porque não se curvam à grande realidade da vida. E só pegando um gancho do que o Toninho cantou para nós, cobrindo aquele espaço antes da nossa música que foi projetada, Billy Blanco, não é? Cuidado, não é? Que um problema cardíaco pode te pegar a qualquer momento, não é? Não adianta ter nariz empinado. Não adianta achar que somos melhores do que ninguém. Porque a Dona Morte, ela chega e nos pega a todos. Temos, assim, que nos preparar para isso. Mas quando nós queremos falar desse assunto em família, as pessoas o que dizem? Ai, vamos mudar de assunto. Até agora estava tudo muito bom. Por que você foi falar disso? Deixa de falar disso.
Porque nós fazemos um link entre morte e tristeza, não é? Mas, na verdade, a morte é uma mudança, é uma passagem. Pegamos o trem um pouco antes do que outros, não é? E vamos retornando ao mundo espiritual. Os psicólogos dizem que quando somos, não diria abatidos, mas quando a morte bate à nossa porta, às vezes a gente diz para as pessoas: para de chorar, não chore mais. Só que a pessoa, quando perde um ente querido, ela precisa se esvaziar. Ela precisa chorar muito. Ela precisa vivenciar esse momento. E é tão interessante que o próprio velório, ele é um momento rico para essa experiência. Pode parecer paradoxal, pode parecer mórbido, mas até espiritualmente isso é muito importante. Naquele momento em que nós estamos ali, e devemos observar que esse momento é um momento em que nós não devemos falar de coisas relacionadas àquele que está ali sendo velado. Principalmente se ele cometeu desatinos, que todos nós cometemos. Não devemos relembrar situações amargas envolvendo familiares, onde não houve o tema que nos antecedeu, o perdão. Nós ali devemos, sim, relembrar momentos alegres daquela pessoa, situações positivas que o envolveram, porque as palavras têm cor, têm sentimento, têm cheiro. E ali é o momento em que o mundo espiritual vem fazer os últimos desligamentos do espírito àquele corpo que está sendo velado. Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, leiam o livro Voltei, onde o espírito Frederic Figner, que foi um eminente presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, naquela oportunidade era a Federação Brasileira, era a FEB, que estava lá na capital, Rio de Janeiro, ele assina o livro sob o pseudônimo de Irmão Jacó. Ele relata o seu próprio desencarne. E ele, como tinha estudado muito sobre a doutrina espírita, ele queria acompanhar como acontecia o desligar dos centros de força, e deu trabalho para o mundo espiritual. Ele não se deixou levar, e lá ele conta como foi o seu velório. Os amigos que estavam ali pranteando verdadeiramente, como aquele sentimento o ajudava, o acalmava. Enquanto que aqueles estavam lá fora, contando anedotas, falando coisas que não vinham acrescentar a um ambiente favorável àquele momento, o prejudicavam. E também, os psicólogos nos dizem que o momento do velório é um momento em que nós aproveitamos para ir nos acostumando àquela separação. O nosso cérebro físico precisa entender que a pessoa não vai voltar. Há muitas controvérsias, levo ou não levo crianças ao velório. Dizem os entendidos, os psicólogos que estudam o assunto, que é importante levar, mas jamais fazer beijar. Ou se a criança não quiser ver, devemos respeitar. Porque senão vai ficar uma lacuna emocional naquela criança, ela sempre vai ficar esperando ou o irmão, ou o pai, ou o avô, ou um amiguinho. E é importante que os pais conversem com os professores para que seja abordado
esse assunto com ele, porque senão, se foi um familiar muito próximo, os outros amiguinhos vão apontá-lo. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o irmãozinho, ele perdeu o pai. E isso vai ser uma coisa muito desagradável para a vivência dessa criança na escola. Então, o evento morte, existe até uma frase que diz assim: a morte é uma sublime professora, ensina a quem vai e a quem fica. Nós precisamos nos inteirar desses assuntos. E depois que o evento morte chega até nós, é importante lembrar que às vezes nós temos medo de visitar as pessoas. Será que eu faço bem? Será que eu faço mal? Eu também tinha essa dúvida. Lá no Encontro Amigo, eu fui solucionada. Por quê? Como é difícil, por exemplo, quando uma mãe perde um filho jovem, e aí a gente pensa, será que eu vou visitar essa mãe? O que eu faço? É tão interessante que na minha vivência, como o plano espiritual prepara a gente. Há muito tempo atrás, algumas pessoas aqui vão se lembrar. Eu era bem jovem e houve um acidente aqui nesse trem que leva a Mogi, o trem dos estudantes. Aconteceu a morte assim coletiva de muitos jovens. Foi uma catástrofe emocional para a cidade. E eu trabalhava naquela época e fui procurado por uma colega de trabalho dizendo que um jovem tinha perdido a noiva e estava inconsolável, estava afastado do trabalho, tinha voltado, mas não reagia. E ela sabia que eu era espírita e ela me pediu uma ajuda. E eu conversei com ele, mas ele era muito renitente, ele estava sofrendo demais. Mas mesmo assim, eu entreguei a ele o livro O que é o Espiritismo. E ele ficou fascinado pelo livro, apesar dele ser muito cabeça. Ele aceitou bastante, aquilo o confortou. E ele acabou indo até Uberaba. E interessante que, passado um tempo, a minha mãe recebia em casa o Jornal Espírita. E lá existia uma mensagem que o Chico psicografou dessa moça, que dizia do agradecimento de uma companheira que tinha ofertado um livro para a família que o havia levado até lá. E minha mãe disse, Tânia, você está vendo? Identificou. Mal sabia eu que depois de muitos anos eu estaria trabalhando junto aos enlutados, não é? E eu também sempre tive como espírita, mania de dar mensagens para as pessoas. E quando eu sabia que alguém tinha perdido um ente querido, eu sempre dava aquela mensagem que Emmanuel escreveu. Eles vivem, né? Partiram antes. Ia distribuindo. Fazendo a nossa gotinha. Mesmo que a pessoa não seja espírita, a gente vai. Quando pessoas ligadas aos meus filhos perdem entes queridos, a minha filha teve 2 amigos que morreram no colégio, acidentes assim, jogando bola, não é? Acabam sendo mortos por problemas cardíacos, enfim. Eu vou até a missa, levo o livro Jovens no Além. A gente tem que fazer alguma coisa. Entregamos. Uma hora, a pessoa vai se sentir confortável para pesquisar o que será isso. E ali vão encontrar lenços amorosos que vão secar essas lágrimas tão necessárias e que acompanham o luto. Muito bem. O luto tem fases. Até 2 meses, como eu estava dizendo, as pessoas visitam o enlutado. Vão até a sua casa, os familiares ficam paparicando, as pessoas ficam confortáveis, porque elas estão protegidas por aqueles que ficaram. Mas chega uma hora
que as pessoas se cansam de ver a gente chorando, reclamando que um ente querido partiu. Para de chorar. Você não vai aprender que a pessoa já partiu, que não tem volta. Você tem outros filhos. Ou você tem seus filhos, mesmo que seu marido já partiu, ou vice-versa. Nós estamos sempre falando duramente com as pessoas. Aí elas precisam de um ambiente favorável, fora da família, que as ouça. Por isso que nós criamos o Encontro Amigo lá no Paz e Amor. E são poucos trabalhos semelhantes a esse. Nós seguimos o trabalho que iniciou com a dona Miltes Carvalho, lá em São Bernardo do Campo, no Obreiros do Senhor. E lá ela psicografa mensagens para os seus entes queridos. Foi baseado nesse trabalho que nós criamos o nosso. Agora, nós temos observado que algumas casas espíritas estão abrindo esse espaço. Porque a casa espírita tem todas as ferramentas para esclarecer. Tem até uma historinha que eu gosto sempre de contar, que diz o seguinte: um homem transitava por estrada deserta a altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas, seguia apreensivo. Por ali ocorriam não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado. Correu, o desconhecido também. Apavorado, em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar, pulmões em brasas, passou diante de um bico de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneceu-se. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. Essa história é uma metáfora para dizer para nós o quê? Nós temos muito medo da morte, não é? Mas quando nós entendemos os seus mecanismos, as suas necessidades, o porquê, e que nós não desaparecemos no nada, nem vamos ficar dormindo eternamente, a gente diz assim: olha, descansou. Lê do engano. Descansou um pouquinho, porque logo mais, ao se restabelecer e se readaptar no mundo espiritual, que a gente sempre diz assim: olha, procure uma vassoura e comece a varrer, comece a trabalhar do lado de lá. Porque o trabalho, ele é o grande alento para nós. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos sem nenhuma coragem, vamos fazer alguma coisa, aquilo que mais nos anima. Tem gente que gosta de fazer tricô, tem gente que gosta de fazer bolo, tem gente que gosta de cuidar de planta, tem gente que gosta de ver vitrine, tem gente que gosta de fazer alguma coisa. Nós temos que nos movimentar. Nós precisamos ir atrás de conhecimento. Existem casas espíritas que, no caso do desencarne, oferecem mensagens psicografadas, que é um alento para o nosso coração, é um esclarecimento. Não é? Então é importantíssimo que saiamos a conhecer, e a casa espírita pode nos oferecer essa ajuda. Mas se passados 6 meses e nós não reagimos, precisamos consultar um médico, precisamos frequentar consultórios psicológicos, porque o cérebro físico, ele funciona com o seu quimismo próprio. E às vezes o evento morte desagrega o nosso corpo físico e nos faltam esses elementos, esses neurotransmissores, que são, através do medicamento, por um tempo, a pessoa vai se
restabelecer. E isso é para todo tipo de luto. O luto, como eu estava dizendo, tem fases. Primeiro vem o choque. Quando eu falo de luto, eu estou falando até quando você perde um namorado, por exemplo, que é alguém que você ama muito. Quando você perde um emprego, que você necessita muito. Quando você precisa mudar de cidade, que você gosta muito, que já tem toda a sua vida estabelecida ali. Ou quando um ente querido volta ao mundo espiritual. Primeiro impacto é o choque. Depois vem a fase da negação. Nós não aceitamos aquilo que está nos acontecendo. Nós negamos. Negamos e nos isolamos. Não queremos conversar com ninguém. São mecanismos de autodefesa. Não é? É uma dor psíquica muito intensa, a dor dessa perda. Depois vem a raiva. E quando é de um ente querido, nós ficamos com muita raiva de Deus. Porque Ele fez isso comigo. E lá no Encontro Amigo, eu já encontrei muita gente com raiva, por exemplo, a esposa do marido que morreu. Gente, isso me assusta um pouco. Por quê? Às vezes o marido ou a esposa deixa o companheiro com a família para criar, coisas para resolver. Porque a morte, primeiro é um impacto emocional, mas depois vem a vida prática. Tem que fazer inventário. Tem que, se não trabalhava, a mulher tem que procurar um emprego rapidinho. No pior momento, quando ela está num caco, onde ela não tem cabeça para nada, ou ele também. Não é? E quem é que faz isso? É Deus. Cara, por que Ele me fez isso agora? Ou então, por que você me deixou com os filhos para criar e foi embora? Fácil, não? Não entende que quem parte, vítima, às vezes, de acidentes, mesmo que seja um problema cardíaco, é um acidente. Uma morte que, às vezes, é diagnosticada, uma doença grave, em 15 dias a pessoa morre. Isso também é difícil para quem parte. É a sublime professora, ensina quem vai e a quem fica. Então, nós precisamos parar e analisar diante daquilo que nos acontece. E falando dessa parte de briga com Deus, é importante que nós não falemos às crianças: Deus levou o seu pai, a sua mãe, seu amigo. Ele vai odiar Deus, não vai se tornar um ateu. Ou então achar que criança não tem cérebro e falar assim: ah, seu pai virou uma estrelinha. Hello! As crianças de hoje não aceitam isso. Nós temos que explicar a elas, com muito tato, mesmo as pequenas. O vovô, a vovó, agora estão vivendo numa outra casa, no mundo espiritual, junto com a outra família. Nós precisamos falar para elas, esclarecê-las. Falar que virou uma estrela, que foi viajar, ela vai ficar eternamente esperando que esse ente querido volte. Não vai acreditar na pessoa que falou uma bobagem dessa. Para nada. Então, precisamos fazer as pazes com Deus. Não é? Porque cada um parte no momento certo. E tenhamos muita humildade. Se eu não entendi o porquê disso agora, era tão jovem, tinha acabado de se casar, era tão inteligente, tinha acabado de passar no vestibular, era um pai maravilhoso, vai fazer tanta falta, era uma mãe tão agregadora na família. Temos
que correr atrás do prejuízo. Temos que fazer aquilo que o ente querido fazia e que nós estávamos confortáveis. Agora vamos fazer a nossa parte. Porque nenhuma folha cai sem que haja um motivo. Não é? Então a morte, ela nos ensina muito. Depois do choque, da negação, da raiva, a gente vê que não está dando conta de nada, a gente entra numa depressão profunda. Porque nos sentimos fracos. Não é? Às vezes fazemos barganhas com Deus. Eu preferia ter ido no lugar, não é? E aí a gente começa a ficar assim desesperado. Não aceita ajuda. Vai até o fundo do poço, porque muitas vezes a gente tem que ir até o fundo do poço, bater o pé para depois pegar impulso para sair daí, não é? E aí a família, os amigos, os queridos que ficaram, precisam promover todos esses elementos que nós já falamos, ou médico, ou psicólogo, grupo de apoio. Existem muitos grupos de apoio de pessoas que perderam entes queridos, existem blogs, inclusive existe um site, perdasentesqueridos.org.br. Eu respondo essas perguntas. A editora Petit é quem criou esse site. E eles mandam para nós, para que nós respondamos e a gente procura ser um lencinho aí para, não é, enxugar algumas lágrimas e um bico de luz para esclarecer esse evento morte. Não é? Nós precisamos. Por fim, vem a aceitação. Nos curvamos diante da realidade. Não há como fazer. É a realidade da vida. E, normalmente, as pessoas que chegam à aceitação, elas saem desse buraco emocional pelo trabalho, pelo conhecimento. É o estágio da entrega. A mãe entrega o filho, porque não é nosso, não é? Está só por um empréstimo. Entregamos o nosso ente querido, liberta o nosso ente querido. Porque nós judiamos de quem parte com as nossas lágrimas de desespero. Há uma diferença. A saudade com amor e a saudade com dor. Nós podemos chorar. A lágrima, ela é uma vazão até da alegria, não é? Às vezes, quando nós somos muito alegres, a gente chora de tanta alegria. É um sentimento tão grande que ele sai pelos olhos, não é? É a expressão maior. Então, o luto dói. Dói, mas aquele que é esperto, é inteligente, é amoroso, ele aproveita essa oportunidade. As cartas que o Chico psicografava, as mães que o procuravam, são repletas de ensinamentos, dizendo que as lágrimas com dor são como ácidos no coração deles, do lado de lá. E como pelo pensamento nós nos ligamos, o que nós sentimos aqui, nós mandamos esse pensamento e não existem distâncias, nem físicas, nem espirituais. Nós ficamos entrelaçados. E por isso que é bom, quando nós perdemos um ente querido, sempre mandando lembranças positivas àquelas pessoas que partiram. Se vocês leram o livro Violetas na Janela, a avó, não é, e a mãe mandavam energias positivas e mentalizavam violetas na janela da neta e da filha que estava no mundo espiritual, e elas lá estavam como uma lembrança, como um link daquela família última
que tinha acolhido aquela criatura, né? Então, quando nos lembrarmos dos nossos queridos, que seja de momentos alegres. Amamos muito, mas temos que soltar. É que nem quando nossos filhos se casam, é como nossos filhos passam no vestibular e vão morar em outra cidade. Ou como o mundo globalizado que está hoje, as pessoas moram distantes, do outro lado do mundo, mas é o caminho de cada um, é a história de cada um. Eu quis hoje, nessa noite, conversar juntos e aprender juntos, porque cada vez que a gente fala, a gente apreende, né? Principalmente na qualidade de mãe grudenta que eu sou. Esse encontro amigo é uma preparação muito grande para que a gente possa soltar os filhos, não é? Aprender com a dor daqueles que nos procuram. Procurar acolher. Procurar passar adiante. Porque todos nós experienciamos a morte. E quando estivermos assistindo na mídia mortes coletivas, ou então assassinatos, vamos orar pelos dois. Vamos orar mais por aquele que cometeu o desatino. Porque cada um vai para o mundo espiritual de acordo com as ações que praticaram. Então nós precisamos orar todo dia pelas milhares de pessoas que voltam ao mundo espiritual, para que eles possam se readaptar no mundo espiritual. E para nós que ficamos, que tenhamos a certeza que nada se perde. Apenas partimos para o mundo espiritual. E que pensemos muito no nosso dia a dia. Porque cada dia que vivemos, estamos mais próximos da nossa partida. E que não vejamos isso como algo mórbido, mas apenas como uma viagem que teremos que empreender. E que o nosso passaporte, na aduana do lado de lá, tenha muitas folhas de amor, de trabalho ao próximo, de alto amor e de trabalho dentro da nossa reforma íntima. Eu espero que hoje, quando a gente fizer as vibrações, lembremos, principalmente hoje é um dia que precisamos orar muito, não é? Porque nós ainda não temos a capacidade de curtir as alegrias sem a violência junto, não é? Muita paz em nossos corações. Quero voltar logo, porque eu adoro essa casa.